Ideologia de gênero é uma ideologia que diz que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Que o ser humano é uma construção cultural e social. Então, que o ser humano nasce, mas ele pode ser uma mulher de pênis ou um homem de vagina. Que essa questão de dizer que é homem, dizer que é mulher, dizer que é macho, dizer que é fêmea, é uma construção cultural, é um discurso que o ser humano inventou e principalmente o ser humano proselitista religioso. Então eles afirmam e reafirmam que o fato de você achar que você nasce homem ou que você nasce mulher, isso é uma convenção, isso é uma normatização de um grupo de religiosos que inventou isso, entendeu? Por quê? Porque a gente acredita em Deus, somos cristãos, e a Bíblia diz que o homem nasceu homem, a mulher nasce mulher. Gênesis 1:27, vamos lá, né? Então diz que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou, ponto. E isso é religião, e isso é coisa de Deus. E eles não acreditam em Deus. Então, se eles não acreditam em Deus, então como é que eles vão viver conforme esse cristianismo diz que a vida é desse jeito? Então, eles resolveram confrontar isso. Então, a ideologia de gênero, ela nasceu para confrontar os ensinamentos bíblicos. É isso que as pessoas, poucos falam sobre isso, porque tem medo de colocar a religião no meio, mas é tudo religião, é tudo espiritual. Se a religião diz que Deus criou o homem e a mulher, que Deus, se Deus está morto? Nietzsche matou Deus, e com ele toda a sua criação, não é isso que os filósofos iluministas falam? Nietzsche matou Deus. Ok, então Deus não existe. Se Deus não existe, então o homem criado por Deus não existe. Quem é esse homem criado por Deus? É o homem em concordância com o sexo-nascimento, a mulher em concordância com o sexo-nascimento. Então eu vou confrontar essa verdade. Só que eles confrontam essa verdade de forma antiética, anticientífica, porque não é só a Bíblia que diz que homem nasce homem, mulher nasce mulher. A ciência diz isso, a biologia diz isso, a ordem cromossômica diz isso, a lógica da humanidade diz isso, a moral da humanidade diz isso, então tudo diz. Essa Então não tem ciência eles absolutamente negam, a né? natureza, sim. Aí eles negam, junto com a Bíblia, eles negam a ciência, a lógica da humanidade, o senso comum. A cultura tira fora, porque vamos tirar aqui, porque eles dizem que é tudo cultural. Então tira a cultura. Mas aí, onde você coloca a ciência? Onde você coloca a biologia? Onde você coloca a ordem cromossômica? Onde você coloca a genética? Onde você coloca? Eles acreditam que o ser humano é só na mente, então que a tua mente pode dizer o que você quer ser. E aí inventaram a diversidade de gênero. Por isso que a gente luta nas escolas contra ensinamentos da diversidade de gênero, porque daí pior ainda. Eles dizem que o ser humano tem uma diversidade, então que ele não é só homem e mulher, que ele pode ser uma diversidade, uma multiplicidade, a generidade de gêneros. Então, são infinitos gêneros. Uma pessoa é não binária. Então, não binária e sempre fluida e sempre trans. Agora, imagine você falando para uma criança que existe mais de 100 tipos de gêneros no mundo, que ela pode escolher o gênero que ela quiser ser e não sei o quê. Isso é promover uma esquizofrenia coletiva e uma esquizofrenia mesmo, uma doença psicológica, psiquiátrica. Por isso que os jovens, as crianças estão tão conflituados, eles estão cheios de conflitos psicológicos, eles estão cheios de depressão. A depressão, principalmente na Europa, nos países nórdicos, né, onde começou, na verdade, a ideologia Sim. de gênero há mais de 50 anos atrás. É os países que mais tem gente depressiva. E o índice de Daí, suicídio lá em de cima. suicídio altíssimo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos mais de 328 milhões, isso antes da pandemia, de depressivos, né? E 800 mil pessoas por ano tentam suicídio. Então, depois da pandemia, isso piorou. Então, essa pandemia já era muito grande, epidemia, né? Silenciosa do suicídio e da depressão. Mas uma coisa que a gente nota, assim, a gente que estuda muito, né? Eu que sou psicóloga, estudo muito sobre saúde mental, tenho até livros sobre saúde mental, depressão, ansiedade, enfim. Que a gente vê é que o conflito de identidade causa muito transtorno psicológico, psiquiátrico. A maioria dos pacientes que eu tenho, qualquer psicólogo tem, é conflitos de identidade.
Isso de você não poder firmar a identidade, simbolizar a identidade de uma criança, isso é que gera o conflito de um adolescente. O adolescente ele precisa ter a segurança de saber quem sou eu. E hoje é um tal de ser ou não ser, eis a questão, né? Quem sou? Então, o conflito normal de identidade que acontece na adolescência, ele foi infinitamente promovido de uma forma desconstruída. Então, hoje, o adolescente, ele se desconstrói, a criança está se desconstruindo na escola, né? O que a escola está fazendo com a ideologia de gênero é desconstruir a identidade que os pais dão para a criança em casa. Então, você tem seu filho nasce, você cuida, simboliza o teu menino bonitinho, ele entra na escola, e lá na escola ele vai ser desconstruído. Hoje eu vi um vídeo que eu fiquei chocada. Aqui no Brasil, 5 crianças. Os 5 meninos maquiados, andando de roupa, mas você não via se eles eram trans, o que eles eram. Simplesmente eles eram nada e tudo ao mesmo tempo. E aqui eles zoavam e brincavam e rebolavam, mas não eram gays que estavam fazendo aquilo. Não eram trans. Eles não se sabe o que era. Tinha uns que pareciam com elfo, outros que pareciam com ET, mas eram crianças. E a idade das crianças era em média 8 a 9 anos. Então, assim, o que estão fazendo com as crianças é um crime. Essa desconstrução da identidade da criança, da sexualidade da criança, isso vai repercutir na vida inteira dessa criança.